Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, um domingo, né, para romper da manhã, e que hoje nós vamos estar na casa do Senhor pela misericórdia dele. Hoje nós vamos falar sobre um campo de batalha, não é? Que muitas vezes nós não nos preparamos, né? E Davi, ele sabia muito bem que era campo de batalha, porque ele ia para as guerras. E só que antes de ter uma guerra física, há uma guerra espiritual. Tudo começa no reino espiritual primeiro, depois entra no reino físico. Há muitos que desprezam o reino espiritual e por isso que são vencidos no reino físico. Então hoje nós vamos meditar, pedir a Deus revelação para que nos ensine assim, a ganhar essas batalhas, né? Não, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha agora conosco. Senhor, a liberação dos teus anjos na nossa casa, nas entradas e saídas. Que o Senhor guarde, Senhor, nossa família, guarde a tua igreja, cada família da igreja, Senhor. O sangue de Jesus, Senhor, nas nossas portas, lá onde a Vivi está também, em Zimbábue, onde as meninas e o Cecílio, a Tumoko, a Noriko, a Hiroko e a Luciana estão. Guarda-os, ó Deus, guarda o teu povo na face da terra, Senhor. E, Senhor, traz a tua revelação nessa manhã. Ensina-nos, ó Deus, nos adestra para a batalha, Senhor. Nos prepare para a batalha, para que sejamos mais que vencedores, Senhor, porque Tu és sempre vencedor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, toda oração, toda a vida cristã é uma batalha. E nós vamos ver aqui que ele começa assim. Davi, Salmo 144, né? Já estamos terminando, né? Que coisa linda. Salmo 144 diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, e que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Olha que interessante. Bendito é o Senhor, né? O Senhor é bendito, aleluia. E ele é rocha minha. E olha só, ele adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. É interessante que nas mãos está a força. Pode ver aí que a rocha ele está sobre uma rocha, é a força, a habilidade das mãos, é a força, é onde eu manejo a palavra de Deus, a espada do Espírito e o escudo da fé, para me guardar, né? É com as mãos. E os dedos para a guerra. Então, na mão, a força, nos dedos, a habilidade. E nós vamos ver que no versículo 9 diz assim: A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas. 10 cordas, saltério, simbolizava os dedos da mão. E Davi vencia aquele espírito maligno que estava em Saul, né? Deus através de Davi, né? Deus que vencia e usava Davi quando ele tocava o saltério, que era um instrumento de 10 cordas que representava os 10 dedos. Então, o Senhor nos adestra para a batalha na força e na habilidade. Há muitos que falam assim: mas eu não sou igual a você, que consegue, você tem força. Muitos veem a força e a habilidade no homem. Davi não tinha. Tanto que quem assiste, né, quem lê lá em Samuel e quem assiste, tem até o desenho do Superbook, né, que é uma bênção. Se você ainda não assistiu, mamãe e também crianças, tem que assistir adolescentes. No Superbook, quando mostra Davi, ele fala assim: eu vou na força do meu Deus. E ele venceu. Então, Deus assim, adestrava as mãos, a força das mãos de Davi e a habilidade dos dedos.
Então a guerra primeiro era vencida nos ares espirituais. Ele entoava louvores ao Senhor. Não tem demônio que fique quando a gente entoa louvores. Numa casa onde todo mundo reclama, grita e como é que pode a batalha ser ganha? Então, as mãos, né? As mãos vêm da experiência e os dedos da habilidade, não é? De você ver quando tem coisa ruim, de você não dar um passo se não for porque Deus manda. Você cria maturidade, habilidade para você ver o que é de Deus e o que não é, primeiro na sua vida. Né? Porque se você não vence as suas guerras, como vai vencer a dos teus filhos, a da tua casa? Né? Se eu não venço as minhas guerras, como vou vencer? E aqui diz, né? Então eu amei, já começa muito forte essa parte de guerra, usando as mãos, que é a força, e os dedos, que é a habilidade. E o versículo 9 completa com, que é a adoração, né? O saltério que tem as 10 cordas. O versículo 2 vai falar de Deus, que Deus é a misericórdia, é a fortaleza dele, é o alto refúgio, é o libertador, é o escudo, aquele em quem confio, aquele em quem me submete o meu povo. Aí ele começa a dar os atributos de Deus, ó. A guerra para ser ganha precisa começar com a adoração. A adoração é quando você reconhece quem é Deus. Ele está reconhecendo que Deus é misericórdia, senão ele já tinha morrido, eu também. Ele também reconhece que é fortaleza, que é refúgio. Quando eu estou em perigo, eu vou correr para quem? Só para o Senhor. É o meu libertador. E é aquele em quem é meu escudo, aquele escudo é aquele que eu seguro com a minha mão, né? Com a minha mão aqui esquerda e com a direita é a arma de eu me defender, que é a palavra de Deus. Maravilhoso. Então, já no 1 e no 2, ele já derrubou muitas fortalezas que estavam contra ele. E você, meu querido? Você está sendo adestrado para a guerra? Ah, eu quero a guerra, mas eu não quero ser treinado, né? Não quero ser adestrado para ela, né? Versículo 3. E ele vai falar sobre a efemeridade, quer dizer, a brevidade do homem. Então, ele reconhece que nele, mesmo ele sendo rei, não há bem nenhum, não há nada de bom. E Deus faz tudo isso pela misericórdia dele. Então, misericórdia de Deus, né? Então, no versículo 3, ele fala: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumigarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os, estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Então ele compara aqui, né, a efemeridade, a brevidade, a fraqueza do homem com a grandeza de Deus. Olha, quando ele fala no versículo 5, abaixa, Senhor, os teus céus, desce, toca os montes e eles fumegarão, né? E livra-me, arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos. E, então, sempre Davi corria para o colo de Deus. Então, ele está numa batalha. Você, meu querido, está numa batalha? Você entende que só o Senhor é o teu refúgio? E como nós falamos ontem também, glória a Deus. E no versículo 9 é uma arma de guerra. Lá no capítulo 61 de Isaías, versículo 3, assim: o espírito angustiado sai com vestes de louvor. Não tem como. Os demônios que trazem tristeza, depressão, se tiver vestes de louvor na casa, se tiver hinos de adoração, eles não aguentam, eles vão embora. Os demônios. Olha só, ele fala aqui, eu li, né, o versículo 9 com o versículo 1, ele fala assim:
A ti, Senhor, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Uma arma de guerra maravilhosa. Então, Jesus, antes de ir para a cruz, e antes de ir para o Calvário, ele cantou um hino com os discípulos. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, o sofrimento, e ele cantou louvores. Meus queridos, a gente não canta quando está tudo bem. A gente canta quando não está bem, porque a gente sabe que o Senhor está ali e que o Senhor há de me livrar de todo mal. Não porque eu mereço, mas a misericórdia. Por isso que ele fala, versículo 2, porque o Senhor é a misericórdia, é a fortaleza da minha vida, o meu refúgio, o meu libertador, o meu escudo, em quem confio. Então, ele já antecipava essa adoração, porque ele sabia do resultado. E você, querido, você está passando aflição, você está adorando ao Senhor, arma de guerra. Olha só, no versículo 9. E é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Olha só, assim como tem a espada do Espírito e tem a espada maligna. Olha, é ele quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Então, Davi não se coloca acima de Deus porque ele é rei, nada. Ele coloca Davi, seu servo. É Deus que livra Davi da espada maligna. É o Davi, seu servo. Davi, seu servo. Ele exalta o nome do Senhor, aleluia. Mesmo sendo rei, não é? Glória a Deus. E ele continua. Livra-me, salva-me do poder dos estranhos. Ele pede a proteção de Deus, né? Cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala, com o que ouve, e também por aqui o diabo não pegue o que a gente fala, né? Então que ele fala, livra-me, salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentira, daqueles que caluniam, daqueles que levantam falso testemunho. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Nós e nossa casa, tua igreja. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. As plantas, elas não ficam mudando de lugar. Se planta, ela pode se expandir, mas elas não ficam mudando de lugar. Elas são constantes. Então, olha que coisa maravilhosa aqui. Nossos filhos sejam como plantas viçosas. Viçosas é aquelas que frutificam, aquelas que se expandem, né? Que crescem, que se multiplicam. Olha, glória a Deus, nossos filhos sejam como plantas viçosas, aleluia. E nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas no palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Olha só, a Bíblia fala em Provérbios 16 que a mulher edifica, a mulher sábia edifica a sua casa. Não foi para o homem que Deus deixou esse texto, foi para mim, foi para você. Madura responsabilidade. Por quê? Porque olha só, aqui diz que as mulheres são como pedras angulares. A pedra angular é a sustentação. Se Jesus não for a pedra angular da casa, ela cai. Então a mulher é comparada como uma pedra que sustenta o lar. Então, quando a mulher está bem emocionalmente, quando a mulher está bem espiritualmente, mas o homem também tem que estar. A Bíblia fala que essa parte de edificação é da gente. Não fui eu que escrevi, meus queridos, né? E eu vejo também muita responsabilidade. Então, olha só, por quê? Porque quando vêm os ventos e sopram, né? E vêm os maus pensamentos, a dureza, muitas vezes, dos ventos, da chuva, nossos pés querem vacilar. E às vezes querem copiar ideias do mundo ou conselhos malignos.
Então, se eu não tiver sobre a rocha, sobre o bom fundamento, sobre a pedra angular, que é Cristo, eu vou vacilar, não é? Então, qual a mulher hoje que luta pela, pelos seus filhos e sua casa? Ah, mas eu estou cansada de lutar sozinha, não sei o quê. Só que a Bíblia fala que eu não estou sozinha, estou com o Senhor. Então, olha que como eu vou adquirindo valores, ideias desse século e não de Provérbios 16:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Você, querida, está edificando a sua casa e diz que a nécia, a insensata, mulher que não tem sabedoria de Deus, derruba com as suas próprias mãos. Por quê? Porque vai assimilando os valores e ideias deste mundo. Então, fala assim, que as nossas filhas sejam pedras angulares, nós ensinarmos nossas filhas a lutar pela nossa família, o nosso campo de lentilhas, não é verdade? E ensinar, não em palavras, em atitudes, e até o final. Até o final, a minha aliança no meu casamento é com Deus, não é com meu marido. Não importa o que ele faça, eu vou lutar pela vida do meu casamento e a dele até o final. Eu vou lutar, porque minha luta não é contra meu marido, é contra forças espirituais do mal, eu vou lutar. Não é ser a Amélia que fica recebendo maltrato, não. É você saber lutar nos áreas espirituais, no campo de batalha, as tuas mãos terem forças e os teus dedos terem habilidade para a batalha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes, muitas de nós, pelo cansaço da batalha, por não se fortificar em Deus, entregam, né? A gente entrega o nosso lar, nossos filhos na mão do inimigo. Em nome de Jesus, minha querida irmã, amiga, em nome de Jesus, o Senhor te dá força, Ele te adestra para a batalha, Ele te dá força nas mãos e habilidade nos dedos para você vencer essa luta. A primeira coisa que o diabo quis foi o lar. Primeira coisa que ele foi mexer, não foi no Éden, foi no lar de Adão e Eva. O que o diabo está fazendo no seu lar? E você? Você tem buscado o fundamento que é Cristo ou você tem se aconselhado e tem lembrado? Quantas vezes nós lembramos coisas de nossos pais e por não termos perdoados fazemos igual ou pior? Então, queridos, nosso fundamento não está na nossa educação, nada está na palavra de Deus. E aqui continua, né? Que as nossas filhas sejam como essas pedras angulares, né? Que vem o vento, mas elas buscam no Senhor a força e para vencer, para vencer. Então, normalmente a gente quer lutar na alma, gritar, fazer escândalo, tudo, e o diabo dá risada disso. E disso, você nunca vai vencer na sua carne, nas suas emoções, no seu raciocínio, nos seus argumentos, a sua luta é espiritual. Se você não lutar no espírito, não buscar no espírito, você perde. E aqui continua, né? E que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja ruptura nem mau sucesso. Até os animais são abençoados, né? Sendo férteis, né? E não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado, aí volta, deu o versículo 1, né? E o 15, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O povo cujo Deus é o Senhor, eles têm batalhas, mas de todas Deus os livra, de todas, porque eles não lutam na força da carne, mas eles lutam na força do Senhor. Então, olha só, o Senhor na batalha, ele traz capacitação, versículo 1 e 2. O Senhor é um Deus de graça, porque ele no versículo 2 fala, ele é a misericórdia que eu preciso, a minha fortaleza, o meu refúgio, glória a Deus, sem a gente merecer, porque até no 3 ele vai falar, né? O que é o homem, que o Senhor lembre dele, nós somos como um cisco na areia, né? E no versículo
no versículo 5 a 8, vai falar do cuidado de Deus, né, do poder de Deus diferenciando da efemeridade, da fraqueza, né, do homem, da fragilidade do homem. E do versículo 9 a 11, o Senhor tem o controle de todas as coisas, por isso que Ele me dá vitória, por isso que eu canto louvores a Ele, por isso que Ele me livra e me salva, aleluia! Por isso que Ele me livra e me salva. E daí vai falar dos filhos e das filhas, que nós precisamos ensinar não em palavras, mas em atitudes. E ensinar significa disciplinar também. A Bíblia fala que a criança entregue a si mesma, ela morre. Nós temos que dar limites aos nossos filhos, quer eles gostem, quer eles não gostem. Eu não vou ver meu filho morrer na minha casa e não fazer nada. Tá errado, tá errado. E ele precisa obedecer. Porque hoje ele pode reclamar, mas amanhã ele vai agradecer. Então, eu amei a parte de que bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, e também sobre que o Senhor adestra as minhas mãos e os dedos para a guerra. Você tem permitido, querido, você tem tido esse tempo com Deus para Ele adestrar as tuas mãos e os teus dedos para a guerra? Glória a Deus. Que Deus traga discernimento, que Deus traga um campo de batalha. Se você não está vencendo, porque Deus sempre é vitorioso, não é culpa dele. É porque muitas vezes eu dou tanto tempo para redes sociais, para outras coisas, para as pessoas, e não dou o devido tempo à oração, a buscar essa força e essa habilidade para a batalha, porque a luta é grande. A batalha é uma batalha. Ter um lar hoje é uma batalha. Uma batalha. Qualquer coisa a pessoa já quer desistir, quer ir embora. Então, queridos, nós não somos aqueles que retrocedem. Lá em Hebreus 10 fala, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos. Nós somos aqueles que avançamos, porque nós temos bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Deus seja louvado, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe você, que você seja preparada para essa guerra, que o Senhor te dê força nas mãos e que o Senhor te dê habilidade nos dedos para essa guerra, que certamente a vitória e toda assim a proeza é de Deus. Então você não se preocupe na sua fraqueza, na sua assim fragilidade, porque aqui fala da força do Senhor. O Senhor é a minha fortaleza e o meu refúgio. Um beijo grande, Deus seja louvado e engrandecido nesse dia. O Senhor nos prepare para a guerra. Um beijo grande.